Sim, imagino. Muitíssimo preocupada. Meu marido adora pedalar, eu já sou meio assim, né, medrosinha para sair de bicicleta por aí. Mas meu marido gosta de pedalar e uma das minhas preocupações é justamente essa, como você estava mostrando aí na matéria. A gente tem que respeitar, né? A falta de respeito, a falta de cuidado e amor com o próximo preocupa a gente, ainda mais quando se trata de algo frágil, como, por exemplo, você está pedalando numa pista de madrugada, por exemplo, porque você vê que o ciclista sai 3, 4 horas da manhã para pedalar. Sim. E 3, 4 horas da manhã coincide com o momento em que estão saindo de balada doidões e acabam assumindo o risco. E aí, quando uma coisa mistura com a outra, acaba em tragédia. Mas é isso, a gente segue daqui. O que teremos de bom nesse programa hoje? Fala pra mim. Olha só, hoje no programa nós vamos falar sobre aquela sensação, aquele medo que muita gente tem, assim, inesperado, suor intenso, aquela sensação, sabe, Vaguinho, de que alguma coisa ruim vai acontecer a qualquer momento, náuseas, às vezes a vista escurece, enfim. A gente precisa ficar atento, aquele medo de sair de casa, medo de multidão, enfim, medo do que vai acontecer, medo de morrer, o tempo inteiro aquele medo de morrer. Tem muita gente nessa situação. Taquicardia, né? Tudo isso pode estar ligado à síndrome do pânico. Olha, inclusive, Gardênia, a gente que traz aqui a realidade do Rio de Janeiro, vários casos tristes, coisas que preocupam, que deixam o povo ainda mais angustiado. O nosso objetivo é levar com leveza para que a gente não venha somar ainda mais com essa situação, porque diante da realidade, creio que o número tem aumentado de pessoas com síndrome do pânico. Não sei se verdadeiramente tem uma relação, mas tudo que assusta, preocupa e acaba intensificando quem lida com esse tipo de problema. Eu vou estar daqui acompanhando, tá, minha amiga? Claro, incertezas, o medo do futuro, Sim. O dia a dia corrido demais, as cobranças, enfim. Tudo isso, eu que já vivi a síndrome do pânico também, eu sei que influencia. A gente vai ouvir tudo hoje com o nosso especialista de plantão, nosso psiquiatra de plantão, o Dr. Ervin Kotrick. Olha, beijo no coração, bom programa para vocês. Um beijo, meu amor. E a gente vai estar acompanhando. Um beijo. É isso, gente. Olha só, a gente estava falando com o Vaguinho e é isso, aquele medo, aquela angústia, medo de ficar sozinho, suor, enfim, tudo isso. Vamos entender? Síndrome do pânico. Os casos de síndrome do pânico vêm aumentando. O transtorno desencadeia crises de ansiedade repentina e intensa, além de vir acompanhado de sintomas físicos. Ele afeta a qualidade de vida da pessoa, que com o tempo pode até evitar sair de casa e realizar atividades que lhe proporcionam prazer, preocupado com as reações. Esse transtorno é o mais proeminente entre os distúrbios de ansiedade. Estima-se que só no Brasil, mais de 6 milhões de pessoas são afetadas. Para falar no assunto, o Dr. Ervin Kotrick, nosso psiquiatra de plantão. É isso, e você pode participar através do nosso WhatsApp. É só apontar a câmera do seu celular para a nossa telinha aí no QR Code. Você já vai estar conectado com a gente aqui no programa. Doutor Ervin, seja bem-vindo. De volta na luta. Pois é, de volta. Na luta. E o Vaguinho perguntou, né? Ele fez uma pergunta e faz muito sentido, né? Tudo isso que a gente vive, esse medo, essa angústia, as incertezas do futuro, né? Pós-pandemia, tantas pessoas ficaram presas em casa, o mundo vivendo o medo, vivendo a doença, vivendo a angústia, o dia a dia, enfim, tudo isso tem relação com essa síndrome que tem aumentado cada vez mais, inclusive em pessoas muito jovens. Perfeito. Então, boa tarde a todos. Seguimos a nossa luta aqui para trazer informação adequada sobre a psiquiatria. A Gardênia colocou muito de forma clara, acabou a pandemia, o que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, falou? A partir de agora, a pandemia passou a ser dos transtornos mentais. A nível mundial, aumentou 25%. Não teve nenhuma outra patologia, nenhum grupamento de doenças que aumentou como a saúde mental. Então, por isso que a gente está aqui trazendo essas informações para vocês. Em relação a fatores de risco, com o avançar da modernidade, eu vou citar apenas um nesse momento, depois daqui a pouco a gente fala de outros. O principal fator relacionado com um aumento de ansiedade é a insônia. A insônia, ela
por si só, ela gera um potencial aumento de ansiedade. Você já acorda com nível de ansiedade mais alto. Se a gente pegar, hoje, digitar no Google, está no site do governo, 72% dos brasileiros têm um transtorno de sono. Não necessariamente é insônia, insônia é em torno de 35%. Muito por quê? Mau hábito, né? Tecnologia, ela trouxe muitas coisas boas e outras negativas. Quanto mais a luz foi se aproximando da retina, menor a produção de melatonina, que é o principal neurohormônio que induz o sono. E aí, ao aumento da tecnologia, o celular na cama, por exemplo, por si só já aumenta a chance de ter insônia, que por si só já aumenta a chance de ter transtorno de ansiedade. Agora, doutor Erwin, por que quando a gente tem insônia, vem tantos pensamentos ruins? Eu vou colocar uma questão técnica, mas de uma maneira que vocês entendam. Tem uma região no cérebro, pessoal, que chama amígdala cerebral. Não é a da garganta, é do cérebro, fica no lobo temporal. Foi feito um estudo muito interessante no jornal que chama JAMA, Jornal Americano de Medicina, que ele pegou uma ressonância funcional. O que é isso? Você dá um comando e a ressonância consegue aparecer quais são as estruturas do cérebro que estão sendo ativadas, quais são as que estão sendo inativadas. E aí pegou pacientes com transtornos de ansiedade leve, moderado e grave. Daqui a pouco eu explico qual a diferença de leve, moderado e grave, como é que a gente avalia isso. E essa amígdala, ela é uma estrutura que tem uma relação com a captação dos estímulos externos, em relação ao medo, em relação aos estímulos que você percebe, e ela libera neurotransmissores, os principais. A noradrenalina e a adrenalina, que é quando você toma um susto, não dá aquele frio na barriga? Isso é um neurotransmissor, um componente do sistema nervoso simpático, que essa amígdala tem a relação com liberar. O que foi mostrado nesse estudo? Quanto mais o nível de ansiedade vai aumentando em relação a uma patologia, mais essa amígdala cerebral, nesse estudo grande, ela ficava sensível, ela ficava hiperreativa, ou seja, ela precisava de cada vez menos estímulos para liberar esses neurotransmissores. Por isso que num quadro de ansiedade mais intenso, a pessoa já acorda com aquela sensação de que será que eu fiz alguma coisa errada, aquela sensação de aflição, de angústia. Que vai acontecer a qualquer momento. Independente do problema. Não é algo ruim, aquela Perfeito. sensação o tempo inteiro, gente, vai acontecer algo ruim. A gente fica assim o tempo inteiro, doutor. E o mais perfeito. Isso vai angustiando cada vez mais. E o que foi mais relacionado, pessoal, a você ter essa sensação, foi o que a Gardênia colocou aqui, ó, a insônia. Pensa bem, quando você acorda de madrugada numa insônia, já perceberam que você acorda pronto para jogar uma partida de futebol. Parece que você acabou de sair de um quadro de uma sonolência e está pronto, né? Ou seja, e daqui a pouco, por quê? Porque essa amígdala, ela fica reativa em quem tem um transtorno de ansiedade, e a insônia é o que faz mais ela, de todos os valores preditivos, de tudo que existe, é o que mais faz ela ficar hiperativada. Então você já acorda no meio da noite, parecendo que você está pronto para fazer qualquer atividade, só que você dormiu 2, 3 horas. Aí ela libera esses neurotransmissores, daqui a pouco eles vão caindo, começa a te dar sono. Só que aí já está na hora de você trabalhar, de estudar. Aí vem a irritabilidade. Isso, a fadigabilidade. A fadiga. Essa é a construção de um transtorno de ansiedade. Nós temos uma pergunta do nosso aplicativo, vamos ver. Olá, Gardênia. Meu nome é Diego, falo aqui da cidade do Rio de Janeiro. Me tira uma dúvida. A síndrome do pânico é sinal de fraqueza e descontrole emocional? Pois é. Nós vamos passar daqui Muita gente acha que a depressão é fraqueza, que a depressão é frescura, que a síndrome do pânico. Boa pergunta. Excelente pergunta. Sinal de desequilíbrio, Excelente. Não foi isso? E fraqueza, descontrole emocional e fraqueza. A gente vai passar daqui a pouco, pessoal, né, falar sobre o ator Marcelo Serrado. A gente tem um programa dentro da Associação Brasileira de Psiquiatria, que a gente convida, né, os artistas, os atletas, a Gardênia já participou inclusive, para eles darem depoimentos que já tiveram uma patologia da psiquiatria e nem por isso deixaram de ser pessoas de sucesso, né? Porque a gente tem a imagem do artista, do atleta, como pessoas, um símbolo de força física e mental. Então, o Marcelo Serrado, já adiantando, ele colocou durante a live que a maioria das perguntas, né, as pessoas se conectando com o que ele estava sentindo, a gente pensa que as histórias reais, elas se conectam muito mais, né? Quando você vê uma pessoa que está acostumada na televisão, como o ator Marcelo Serrado, dizendo, né, que já teve, isso gera uma empatia, uma conexão maior, mas ele colocou, Gardênia, que o principal cunho de mensagem é assim: mas por que foi acontecer isso com você? Você faz humor, você é uma pessoa, né, tem família, bem sucedido, faz atividade física. Pessoal, a gente já falou aqui outras vezes, só entrar no YouTube. Existe um componente, por exemplo, genético nos transtornos de ansiedade, nos transtornos da psiquiatria. Ou seja, está tudo bem na sua vida de problema,
você tem um pequeno estresse, herdou de um familiar, ele se expressa, você começa a ter os sintomas. O paciente chega no consultório e fala assim, doutor, eu estou até com vergonha de estar aqui. Quem tinha que estar aqui era o pessoal, infelizmente, do Sul, que passou por essa tragédia, eu não tenho problema. Por que eu estou com esses sintomas? E se for genético? A gente não tem a certeza. Por isso que chama transtorno, por não conhecer a causa. Então, se você não consegue controlar qual gene vai se expressar, você não consegue ter culpa. Então, como é que você vai ser fraco ou forte uma coisa que você não controla? Exatamente. O que a gente pode fazer é buscar a informação correta, fazer aquilo que os profissionais orientam para falar assim, ó, fiz de tudo possível para que eu não desenvolva, né? Atividade física, dormir bem, alimentação adequada, isso aí a gente pode fazer para contribuir. Mas tem uma porcentagem que acontece porque acontece, como poderia ser o câncer, tireoide, por isso que não tem como. Da onde tiraram isso que tem a ver com ser fraco, né? Enfim. Nós temos mais uma pergunta, vamos ver? Olá, boa tarde, eu sou Patrícia, sou de São Gonçalo e minha pergunta é se técnicas de meditação e de respiração ajudam a controlar as crises de ansiedade, de pânico. Excelente pergunta, vou pagar um mico aqui, hein? Vou pagar um mico aqui a favor dos nossos pacientes. Vamos lá. Ela citou uma questão importantíssima. Quadros leves, pessoal, o que é quadro leve? Eu já tenho a presença dos sintomas, daqui a pouco a gente vai falar como eles são, como eles se apresentam. Eles já geram sofrimento, mas o meu prejuízo funcional ainda está baixo. Eu ainda consigo trabalhar, consigo fazer atividade, só que já com sofrimento. A literatura, ela coloca que, para casos leves, a primeira conduta é terapia, atividade física e as medidas, por exemplo, de relaxamento, yoga, meditação. Não é o medicamento. Qual que é o grande desafio nosso? É conseguir que as pessoas saibam que tem, no começo, que é o que a gente está fazendo aqui, chama psicoeducação. Inclusive, a Organização Mundial de Saúde, ela orienta, ela pede para que a gente faça isso. E aqui, mais uma vez, meu agradecimento à Gardênia, que foi a primeira apresentadora do Brasil que abriu portas para a saúde mental e psiquiatria num programa como esse, para a gente trazer essas informações adequadas. Então, vamos lá, casos leves, né? Ou seja, o paciente chegou no consultório, ele já está com sintomas importantes, mas ainda desempenhando as funções dele. Um exemplo que eu posso dar para vocês entenderem de como é importante você ter a identificação precoce, além de não precisar muitas vezes, né, da medicação, menos custo, menos sofrimento e por aí vai, desse sistema nervoso simpático que eu falei, que parece um nome difícil, mas nada mais é do que aquela adrenalina que dá quando você toma um susto, isso também está ativado na hora dos transtornos de ansiedade. Entre o tórax e o abdômen, existe um músculo, pessoal, que chama diafragma. É um músculo relacionado à respiração. Dentro desse músculo passa o sistema nervoso parasimpático. Então, se o simpático é aquele que dá o coração acelerado, que a gente fica angustiado, a gente sua, ele está ligado aos sintomas, por exemplo, de uma crise de ansiedade, o parasimpático ele faz o contrário. Então, o coração ele vai bater mais lento, você vai suar menos. Então, existe uma técnica provada cientificamente que chama-se técnica da respiração diafragmática, é o quê? Você está sentado aqui, ó. A respiração do adulto é tóraco-abdominal. Você inspira com o tórax, expira com o abdômen. Quando você faz essa técnica, você vai inverter isso. Você vai inspirar pelo abdômen e expirar pelo tórax. Ou seja, eu vou deitar aqui e inverter, ó. Eu vou inspirar, minha mão vai subir aqui no abdômen, ó. E vou soltar. 1 minuto, paro 15 segundos, repito se for necessário, mais 1 minuto. Se eu fizer essa estratégia, está provado cientificamente que eu consigo estimular esse sistema nervoso parasimpático através desse mecanismo. Tanto é que se você não estiver ansioso, né, e fizer isso agora, você pode ficar até tonto. Então, né, não faça, só faz para você testar aí 1 ou 2 vezes. Por quê? Porque o coração começa a bater mais devagar, a pressão diminui e, consequentemente, você está estimulando justamente o sistema nervoso parasimpático para inibir o que está gerando a crise. Com essa simples estratégia, você consegue, pelos livros, reduzir seus sintomas de ansiedade em até 25%, 30%. Pronto. Pois é. E olha, a gente vai continuar depois do intervalo falando sobre o assunto. Vamos ouvir também, né, o relato do Marcelo Serrado, porque muitas pessoas, como você citou, né, por que você teve? Mas olha só, você é famoso, a sua vida está tudo bem. Inclusive, eu já ouvi muito assim, é doença de rico. Pobre não tem essa doença. Gente, eu fico imaginando, e por isso que estamos aqui nessa luta, né, doutor Eve? Porque eu fico imaginando, quando você tem recursos que você pode buscar
um psiquiatra, que você pode agendar, não é, doutor? Verdade. Que você pode fazer um tratamento adequado, o melhor médico, Remédio, você né, já sofre, e sofre muito. Você imagina aquela pessoa que não tem condição e vive ainda com outras pessoas que falam é frescura. Você não pode ter. Por isso que é tão importante, é tão poderoso a informação. Tão poderosa a informação. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. O programa está só começando. A nossa conversa continua no próximo bloco e ainda hoje nós vamos mostrar como foi a nossa visita ao Ler, que é o Festival do Leitor em cartaz no Pia Mauá. Também tem dica de cuidados com a pele no inverno. É rapidinho o nosso intervalo. A gente volta já. Fiquem ligados, as inscrições para a primeira etapa do Revalida 2024 vão até amanhã. E para participar do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos expedidos por instituições de ensino estrangeiras, os candidatos devem acessar o sistema Revalida. As provas acontecem no dia 25 de agosto em Brasília, Belo Horizonte, Campo Grande, Curitiba, Porto Velho, Recife, Rio Branco, Salvador e São Paulo. Não percam! Voltamos ao nosso Vem com a Gente nas super tardes da Band. É o seguinte, hoje a minha conversa é com o Dr. Hervé Cotria, que a gente está nessa luta pela saúde mental. Já tem o quê? Quase 2 anos. Quase 2 anos, né, Dr. Em setembro Hervé? a gente faz 2 anos. Exatamente. A gente... Estamos aqui justamente para isso, para que possamos abrir esse alerta. Quando a gente fala da nossa mente, a gente tem que ter muito cuidado. Porque uma vez que a nossa cabeça, né, eu vivi algumas coisas e eu posso falar também aqui, o doutor Hervé, inclusive, acompanhou algumas coisas durante esse processo há 2 anos, e a gente conhece várias pessoas no dia a dia que falam sobre o que viveram, que falam do caos que é você ter uma vida muitas vezes organizada e a mente conturbada e você não sabe por quê. Verdade. Pode ser genético, sim, você não tem culpa disso, você tem que se cuidar. A gente tem mais uma pergunta, doutor, e depois a gente continua aqui a falar sobre isso. Vamos ver. Eu sou o Carlos, eu falo de São Paulo, capital. A pergunta que eu quero fazer ao Dr. Hervé síndrome do pânico é só para quem passou por algum trauma? Boa pergunta. Mas o pessoal tá gostando de ver.
Então vamos lá. Primeiro assim, vamos definir o que é uma crise o nome certo é ataque de pânico, é um nome feio, mas podia ser ataque de microfone, não se apegue no nome. O nome conhecido como crise de pânico, que é a crise de ansiedade, é algo muito súbito, muito rápido, diferente de um transtorno de ansiedade generalizada, que é algo crônico, que vai acontecendo ao longo dos meses. A gente tem dois tipos possíveis de sintomas de ansiedade. A gente tem os sintomas físicos e a gente tem os sintomas psicológicos. Sintomas psicológicos é aquele pensamento catastrófico que vem que alguma coisa ruim vai acontecer, que você fica sempre pensando em algo negativo, catastrofizando as coisas da sua vida. Já a parte relacionada ao sintoma físico é o seguinte, pessoal, o nosso corpo ele é completamente interligado com o cérebro. Se a gente sair aqui para tomar um café, Deus me livre, a gente vê um assalto, antes de a gente raciocinar o que está acontecendo, como eu falei, já dá aquele frio na barriga, gelado, né? Assim, poxa, antes de você saber o que está acontecendo. Então existe uma lista. Quais são os mais comuns? Nessa região, cardiológico, angústia, pressão no peito, coração acelera, posso ter dormência, extremidade fria. Respiratórios, são 3, pessoal, principalmente. Sensação de que o ar vai faltar, um bolo na garganta ou a própria falta de ar. Outros sintomas gastrointestinais, muita alteração, às vezes, do trânsito intestinal, muita diarreia, às vezes, mesmo não estando num problema, uma situação aguda de risco. E tem uma sensação que eu quero destacar aqui, chama desrealização/despersonalização. O que é isso? É até difícil traduzir, tá, pessoal? Os pacientes, quando eu trago aqui para vocês aquilo que os pacientes relatam, porque até no livro é difícil você entender, que é o quê? Daqui a pouco dá um clique, parece que você está meio aéreo, meio automático, parece que você está meio longe, meio flutuando, você sabe que você está ali, mas você não está no controle, daqui a meio tom, daqui a pouco você volta. É muito angustiante, mas é como se fosse um coração acelerado, né? Isso pode ser esse estranhamento sobre si ou sobre o mundo, que aí é despersonalização e desrealização. Então, isso chama-se sintoma físico de ansiedade. Agora, como é uma crise de pânico, né? Um ataque de pânico conhecido como crise de ansiedade? Se eu pudesse paralisar ali na hora, começa no pensamento. Alguma coisa ruim vai acontecer, vou enlouquecer, vou perder o controle, dessa vez vai ser a pior. E quase que junto, automaticamente, vem pelo menos 4 desses sintomas físicos que a gente escreveu, vão numa crescente em até 10 minutos, podendo durar de 20, 30 minutos. Então é assim que a gente define a crise de pânico, também conhecido como crise de ansiedade. Vou falar aqui, pessoal, grava isso, ó. A crise de pânico, ela não acontece só no transtorno de pânico. Ela acontece em quase todos os transtornos de ansiedade. Vou dar 2 exemplos. Primeiro exemplo. Olha, Turev, eu tenho exatamente essa crise que você descreveu, mas ela só acontece no dia anterior a eu pegar um voo de avião ou quando eu sento lá na poltrona do avião. Fora, não acontece. Provável diagnóstico, fobia específica de avião. Turev, eu tenho um TOC, um transtorno obsessivo compulsivo, já falamos aqui também, é só mostrar no YouTube que tem lá, onde eu tenho a temática de contaminação, ou seja, a doença me fez criar um ritual que se eu não fizer uma limpeza de determinada maneira, algo ruim muito vai acontecer. Recentemente eu saí de casa, choveu, não levei o guarda-chuva, me sujei, saí do meu ritual e tive exatamente essa crise de pânico. Nesses 2 exemplos, fica muito claro, pessoal, que existe um gatilho. Ou seja, no primeiro caso, se ele não viajar de avião, ele não vai ter a crise. No caso do transtorno obsessivo compulsivo, se ele ficar em casa, vai ter outros prejuízos por isso. Né? Se lavando ou algo nesse sentido, também não vai ter a crise. Qual é a diferença para o transtorno de pânico? Imprevisibilidade. Você não consegue saber a hora que vai acontecer, por isso ele é mais angustiante. Pode ser aqui, andando de bicicleta, no trabalho, e aí você começa a ficar com medo de fazer atividades por ter a crise. Então a sua vida passa a girar em torno disso. Então a principal diferença no transtorno de pânico, imprevisibilidade. Você não consegue saber a hora que acontece. Inclusive, doutor Ervin, nós temos uma mensagem no nosso WhatsApp de um rapaz, é o Wanderson. Ele fala o seguinte, que há 6 meses não consegue sair de casa, que tem crise, que parou de trabalhar, que sente dor, medo, angústia. As crises assim noturnas são as piores. E o seguinte, que ele tem vergonha, que é aquilo que eu falei agora há pouco, de pedir ajuda, porque as pessoas criticam muito. As pessoas não acreditam aquilo, né, Wanderson? Acha que é frescura, acha que é bobagem. E você precisa de ajuda, não é, doutor? Verdade. Então vamos lá.
que né, infelizmente está acontecendo com vários que sugiro, né, buscar ajuda porque tem tratamento. Vamos falar do tratamento no final. O que vai acontecer? Você começa a ter essas crises, você começa a ficar o quê? A sua vida passa a girar em torno do medo de ter essas crises. Então você está vendo aqui o programa da Gardenia. O seu coração acelera, já fica, será que eu vou ter a crise agora? Então você tinha que escrever algum livro, ler alguma coisa, você já não consegue, porque agora você já está preocupado se ela vai voltar ou não. Então você acrescentou uma preocupação que você não tinha na sua vida antes da patologia acontecer. O próximo característica é o quê? Eu passo a mudar o meu comportamento pelo medo de ter novas crises. Ah, eu tive crise lá no programa da Gardenia, eu não vou mais lá não, vai que eu tenho crise lá. O paciente ele tenta fazer uma correlação com esse gatilho, mas é infrutível, não existe, porque vai acontecer em qualquer momento. Inclusive ele pode voltar lá e não acontecer. Ele não tem o domínio na hora que vai acontecer ou não. Então pensa, se você começa a evitar locais onde você teve a crise, daqui a pouco você vai se isolando, daqui a pouco você vai tendo sintomas depressivos, daqui a pouco você vai, infelizmente, usando álcool ou uso de substância de droga para tentar aliviar essa ansiedade. Então você vai aumentando o seu sofrimento e a sua patologia. Nesse sentido, existe um termo que chama agorafobia. O que é agorafobia? Eu tenho duas situações ou mais, aonde saio de casa, geralmente que é um lugar seguro, multidão, fila, transporte público, local aberto, aonde caso eu passe mal e tenha essa crise, eu fico com medo de não ter ninguém para me ajudar e algo ruim aconteça. Então ele começa a se isolar por conta dessa agorafobia. A diferença do transtorno de pânico é que no transtorno de pânico, essas crises acontecem inclusive em casa. Já na agorafobia, só em locais fora de casa. Posso ter os dois? Pode ter os dois. Inclusive, é muito comum ter associação dos dois. Repito, tem tratamento. E daqui a pouco a gente fala sobre o tratamento. E que bom que tem muita gente participando, muita gente perguntando, muita gente, inclusive, com perguntas que aqui no decorrer da conversa, automaticamente a gente já vai respondendo, se identificam com o assunto. Por isso que a gente tem aqui essa pauta sempre para que possamos cuidar de você, né? Você é o nosso bem mais precioso aqui do Nosso Bem com a gente. Agora, olha quem está aqui comigo, prestando atenção, hein, Amanda? Estou super atenta aqui. Vou abrir só uma aspas e, não sendo repetitiva, mas sim enfatizando a importância das pautas que você traz aqui no programa. Eu perdi minha mãe faz pouco mais de um ano. Minha mãe tinha essas crises de pânico e minha mãe faleceu sem conhecer a minha casa, porque ela criou pânico de elevador. Nossa. E eu moro no 22º andar e ela não conheceu a minha casa. E até uma pergunta depois para o doutor, né? Ela não aceitava o tratamento. Sabia que tinha esse tipo de crise. Eu falava, mãe, mas você não vai nem conhecer a minha casa? E ela, não, porque eu vou ficar com falta de ar. Ela nem sabia se ia ficar, mas eu acho que é bem comum as pessoas terem esse pavor e esse pânico de elevador, principalmente. Ela ficou internada numa UTI e quando ela chegou para ser internada, ela começou a ter fobia na UTI, porque ela olhou e não tinha janela em volta da UTI. Então, assim, graças a Deus, na época, a gente conseguiu transferir ela para um outro leito, ao qual ela via uma janela e aí ela tranquilizou. Ela já começou a imaginar, a pensar coisas que poderiam acontecer, sendo que nem eu aconteceu. Acho também, Amandinha, e lamento tanto por sua mãe, né? Eu acho também, doutor, e você pode me responder, né? Nos responder, inclusive responder a Amanda, eu acho que existe uma autossabotagem também muito grande. A cabeça começa, né, a criar coisas. Responde depois do programa pra gente. Com certeza. Amanda, fica aqui também, você participando já, o doutor Eve vai te responder, verdade, né? Vamos lá? Começa, você começa? Eu começo? Fica à vontade, você é a dona da casa, fica à vontade. Olha só, sabe onde está a chave do seu carro novo? Aqui, ó. Tá aqui no Capimania. Tá esperando por você, hein? Pois aproveita. Olha só, nessa semana, você aí pode se tornar o dono de um Renault Kwid 0 km e curtir a vida aí, ó, de carro novo. E o melhor de tudo, sabe por quanto, Gardenia? Você não vai nem imaginar. Sim. 25 centavos. Gente, ontem a gente falou em 2 centavos com prêmios maravilhosos, agora 20 centavos. E como faz para participar? 25 centavos. E como faz para participar? Você acessa o site www.capmania.com.br ou o QR Code que está aí na telinha, você vai garantir o seu título limitado. Olha só, essa, não é, Amandinha? É a chance de ter um Renault Kwid,
um excelente carro. Gente, olha só que maravilhoso. A praticidade do dia a dia, né? A praticidade do dia a dia, um carro para viajar com a família, fazer compras, chegar com conforto no seu trabalho e muito mais, né? Aproveita, olha, no Capmania você encontra um produto 100% legalizado e autorizado e com grandes chances de ganhar. Eu repito e vou frisar para você, por apenas 25 centavos você garante a sua sorte e fica cada vez mais pertinho do Renault Kwid, aí para sua família. É isso, vamos juntas? Vamos! Capmania, mania de ganhar. Intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta. Fica aqui com a gente que o Dr. Ervin vai responder a sua perguntinha Até também. já. Volta já, sai daí não. Chega mais! Voltamos e olha só, a gente está falando hoje sobre síndrome do pânico. O Dr. Ervin daqui a pouco vai falar para a gente se existe essa autossabotagem, né? O porquê que muita gente não compreende. É um problema sério mental. A gente precisa cuidar. Ele vai explicar tudo para a gente, inclusive falar sobre tratamento. Agora, olha só, na chamada do programa eu falei que a gente ia mostrar a Cachoeira do Amor. Gente, tem uma Cachoeira do Amor aqui, hein? Olha só, olha que linda! Mas é o seguinte, eu quero dar outra dica hoje, porque vale, porque até amanhã tem a cachoeira que a gente vai mostrar para vocês, tá? Amanhã a gente mostra, mas olha só, tem outra dica, porque é o seguinte, dia 28, né, até amanhã, 28 de junho, tá acontecendo no Pier Mauá a 5ª edição do LER, Festival do Leitor. Vamos dar uma olhada? Olá, Gardênia! Começou na última segunda-feira o Festival do Leitor a Ler para leitores de todo o Rio de Janeiro. Um grande encontro dos leitores com seus autores. Já passaram por aqui Conceição Evaristo, Rafael Moreira, Nelson Mota, Hélio de la Penha, entre outros. E agora a gente vai passear por essa grande feira dos livros e, é claro, você vem com a gente. O que diferencia esse grande festival é que a gente se utiliza de diversas linguagens da cultura para fazer com que a literatura e a educação se unam. Tem contação de história,
tem a música, tem uma Arena Games inteira aqui para eles. A gente trouxe um metaverso, tem batalha de robô, tem uma área toda de Steam. Londres está aqui, a Itália está aqui com o Coliseu e mostra através de óculos 3D também uma viagem por esses lugares para mostrar que ler também é uma viagem muito bacana que esses jovens podem fazer. Quais são os autores que você veio buscando e já encontrou alguns? Os livros que realmente me interessaram aqui foram da Color Hoover, que eu tenho Kindle, mas eu queria físico. Fico muito feliz de ter encontrado e o preço também é super em conta, muito melhor do que você comprar numa livraria que o preço é muito mais alto. Soube de pessoas que são pais, né, de crianças que já vieram aqui e acharam bom e eu tô achando super maneiro e o Júnior também tá gostando muito. Esse é um projeto que deva ser um projeto nacional. É espantoso a participação das crianças, dos jovens com relação ao projeto e a interação que se há de todos os povos e de todas as linguagens. Muito interessante e mais do que isso, bem didático. Se as pessoas, os jovens, os adolescentes, não criam o hábito de ler, eles vão restringir muito os conhecimentos deles. Ler é muito atraente, basta que você saiba ensinar o jeito. Nesses 5 dias, a gente espera receber aqui 200 mil pessoas, entre alunos, educadores e leitores de todo o estado do Rio de Janeiro. A gente fica aqui no Pier Mauá até o dia 28, de 9 da manhã às 9 da noite. Então são 12 horas diárias de programação. Dá tempo ainda de você vir para cá, curtir um pouquinho da Ler, o Festival do Leitor com a gente. Gente, que maravilhoso evento, né? A Ler e você pode participar. E é o seguinte, é uma das formas quando a gente pega um bom livro, não é, doutor Eve? Não é, Amanda? A gente viaja com uma boa história, a gente aprende, a gente se emociona, a gente se diverte. Então, uma opção incrível. Inclusive, precisamos cada vez mais incentivar, né? Cada vez mais incentivar o hábito da leitura. Porque hoje, com a telinha, né, que tem... pois é, a gente está aqui, né, pensando assim, com a telinha. Lógico que a internet trouxe inúmeros benefícios para a gente, mas, olha, se a gente não tiver cuidado, também muitos malefícios. E a criança, ela precisa desse incentivo, ela precisa ler, ela precisa exercitar mais o hábito da leitura, verdade, não é? Perfeito. A internet também, Eve, falando, né, um pouquinho disso, a internet também, eu penso, me corrija se eu estiver errada, claro, que também acelera um pouquinho, porque olha só, as pessoas mandam uma mensagem no WhatsApp da gente, se a gente não responder de imediato, fica com raiva, tem que ser lá. Fica verdade, com raiva, tem gente que corta, né? Como antigamente, amizade. Você não me respondeu. Gente, é muita coisa. A internet transformou a gente em imediatista, né, doutor? Muito Tudo é no nosso tempo, no tempo que eu quero. Até na internet, no próprio YouTube, seja na TV, que seja a pessoa que quer assistir o teu programa, ela quer assistir na hora que ela quer. Antigamente, a gente esperava as coisas acontecerem. Hoje, as coisas têm que acontecer no nosso tempo. Agora, Eve, responde pra gente. Claro. Internet e autossabotagem, que eu perguntei antes do intervalo. Perfeito. A gente estava comentando do caso da mãe da Amanda, que ela não queria o tratamento. Não foi isso, Amanda, que você falou? Ela sabia, ela tinha consciência que estava doente, mas ela não queria o tratamento. Faz sentido isso ou não? É realmente a questão que você falou. A pessoa não tem consciência, é uma doença, um problema que acontece, ponto. Tá. Vou fazer um paralelo, pessoal, já que a gente falou de internet, tem muita questão do jovem envolvido, tanto que a gente está formando agora, Gardênio, uma comissão da Associação Brasileira de Psiquiatria, o Ministério Público, onde eu coordeno lá a saúde mental, e o CREMER, a gente está finalizando uma parceria de fiscalização e combate ao cyberbullying, que aumenta em 12 vezes a chance de, infelizmente, ter um jovem vir a suicídio. Por quê? Porque a partir do momento que o jovem cada vez mais passa tempo na internet, como a Gardênio falou, pegar a parte boa, a parte ruim. O cyberbullying, que é essa intimidação, essa humilhação, ela além desse fator relacionado à possibilidade de suicídio, ela por si só já é um fator de risco para qualquer outra patologia. Mas voltando em relação ao caso da fobia, por exemplo, do elevador, o que acontece? Fobia, pessoal, é um quê? Um medo excessivo, disfuncional, desproporcional, só faz sentido para a pessoa. Não adianta a gente chegar para a mãe, né, para a mãe dela, qualquer pessoa que está passando por isso na época, e falar assim, ó,
Mas não tem problema nenhum, não vai acontecer nada. É igual você virar para a pessoa que está com febre, abaixa a febre, eu estou te pedindo. Quem que vai ajudar ela a expor gradualmente nisso é um psicoterapeuta, é um psicólogo, principalmente uma técnica de terapia cognitivo-comportamental, que foi estudado e treinado para fazer isso. Por mais que você tenha uma boa vontade de querer estimular ela aí, muitas vezes você pode até piorar os sintomas dela. Mas numa situação fóbica, um dos sintomas é o quê? O medo antecipatório. Na hora que ela fala assim, vou, e tinha a expectativa de subir 22 andares, por exemplo, como ela citou onde ela reside, isso por si só já era um fator dela ter a crise de pânico. Então ela não conseguia ir porque a própria doença paralisa ela. E o não buscar ajuda? O não buscar ajuda é um dos motivos que atrasam o diagnóstico, é um dos motivos que complicam. Muitas vezes a pessoa vai para a automedicação, que também é um outro tema que a gente está brigando muito para que não aconteça. A partir do momento que você tem sintomas, você tem que buscar o médico adequado. Se você tem sintomas cardiológicos, você vai no cardiologista, é a mesma coisa da psiquiatria. Quem trata insônia é o psiquiatra. Hoje a maioria das pessoas tem transtorno do sono. Então, se a gente for pensar, uma das maneiras que a gente pode pensar do preconceito é uma maioria contra uma minoria. Ué, bota no Google aí, ó, 72% dos adultos têm um transtorno de sono. Então, a maioria tem um sintoma da psiquiatria. Então, como é que pode ter preconceito? Preconceito tem que ter nada, mas por esse raciocínio, a maioria tem igual a obesidade. 62% das pessoas têm obesidade ou têm sobrepeso. Então, como é que pode ter gordofobia? É o mesmo raciocínio. É verdade. Daqui a pouco a gente continua. Deixa eu dar um recadinho aqui, doutor Erwin. É o seguinte, no Brasil, todos os dias, a gente vai falar desse assunto aqui também, né? Agora nesse recado, que é o seguinte, que no Brasil, todos os dias, milhares de mulheres são vítimas de agressões. A gente sempre fala do assunto, a gente vê na internet toda hora, a gente vê alertas, a gente sempre fala que o assunto é sério e pede urgência nas soluções. É por isso que a Prefeitura de Maricá lançou uma nova ferramenta para ajudar no enfrentamento à violência contra a mulher. O aplicativo Ela Protegida é uma inovação na gestão pública de proteção às mulheres em situação de violência. Com ele, as vítimas ou testemunhas podem denunciar de forma rápida e sigilosa. Violência doméstica e extrafamiliar, acompanhar, por exemplo, o status da denúncia e conectar-se com órgãos de segurança. Presenciou, né? A gente sempre fala, antigamente a gente ouvia muito aquela história, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Mas hoje a gente tem que meter, infelizmente, porque a gente tem visto aí casos alarmantes. Então, se você presenciou uma situação de violência, ou você está vivendo uma situação de violência, é isso? Não aceite, denuncie pelo site elaprotegida.com.br. Eu vou repetir, tá? elaprotegida.com.br. Anote esse site, salve aí para você. Se você viver qualquer tipo de violência, denuncie. São alguns cliques, você faz a denúncia. E você sempre vai ter também os canais, né, do CEAM, o 21, que tem um número aí na telinha, 21 99 107 9691. Vou repetir, tá? 21 99 107 9691 e o grupamento Maria da Penha no 153, tá? Faça parte dessa rede de proteção da Prefeitura de Maricá. Ela Protegida, conectados para proteger as mulheres. Eu estou adorando, eu acho que cada vez mais a gente tem que criar, né, sites, criar projetos, criar soluções para que a gente possa acabar, gente, de vez com a violência contra a mulher. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta e o doutor Erwin vai falar sobre tratamentos. Não sai daí, a gente volta já.
Olha só, a gente está de volta aqui. Estávamos conversando durante o intervalo. É um assunto assim que pede um cuidado, a Amandinha colocou. E de fato, a gente precisa cuidar, precisamos ficar alertas. Vamos chamar o vídeo do Marcelo Serrado, que a gente conversou no primeiro bloco, né? Muita gente questionando, mas como você, famoso, bonitão, né? E com a vida resolvida, por que você Humorista, teve, né? por que você teve síndrome do pânico? Vamos ver. Olá, gente, tudo bem? Acabei de chegar aqui na minha casa, depois da viagem, finalmente são e salvo. Queria mandar essa mensagem, primeiro de agradecimento a todo mundo, centenas de pessoas que mandaram mensagem no dia que eu tive aquela crise de pânico, quando eu peguei meu voo para sair de férias com a minha família. E ontem eu fui voltar num voo da TAM de Miami para o Rio de Janeiro com a família e não consegui embarcar de novo. Chamei minha mulher no canto e meus filhos estavam ali. Eu chamei, eu falei, olha só, tá me dando um negócio aqui, eu não vou embarcar. Ela, como assim? Eu não vou conseguir, pelo amor de Deus, eu não tô tendo um troço aqui. Depois de 10 dias de férias, achei que estava bem, enfim, mas não estava. E ela embarcou com a família, eu fiquei sozinho no aeroporto. E o que me ajudou foram as mensagens de vocês, que eu li cada uma. Eu vi que eu não estava só, que eu não estava sozinho. E eu peguei um voo hoje de manhã, consegui, enfim, chegar no Brasil, graças a Deus, estou aqui. Agora, me tratar, isso tem tratamento, né? Como vocês fazem também, como vocês, várias pessoas que fazem esse tratamento de cura do burnout, da crise de pânico, que é uma coisa que muita gente tem. A internet não é só nociva, ela também nos ajuda nesses momentos assim. Ela é feita para brincadeira, para se divertir, tem esses momentos pesados, mas tem esse momento de muito amor, essa rede de amor que eu tive com vocês. Muito obrigado, agora seguir em frente. Beijo. É isso aí, aquele momento de amor que eu falei. A gente precisa ter cuidado com algumas coisas e temos os momentos bons. Doutor Eve, temos 3 minutinhos para a gente encerrar o programa. E eu preciso que você fale dos tratamentos. Perfeito. Porque a gente está vendo, o Marcelo citou aí, né? A gente tem tratamento. Perfeito. Vamos lá. Falamos aqui no começo que nos quadros leves, a psicoterapia e atividade física é o padrão ouro para a gente iniciar o tratamento, enfim. E muitas vezes a gente não precisa do medicamento. O que seria um quadro mais avançado? Vamos pegar o exemplo aqui do Marcelo, já que ele citou. A ansiedade fisiológica, ela faz parte do nosso dia a dia. Inclusive, é fundamental, ela capacita a gente a tomar decisões mediante a risco. Se a gente não tivesse ansiedade, a gente ia atravessar a rua e olhar para o lado e ia ser atropelado. Uhum. Muitos perguntam, Gardênia, e quando eu começo a pensar se ela é algo patológico ou não? Aí o exemplo do Marcelo. Todo o critério da psiquiatria, o último de qualquer diagnóstico, está lá, ó. Os seus sintomas têm que gerar um sofrimento importante e /1 prejuízo funcional. No caso dele, sofrimento para ele que não viajou, para a família que viajou e ficou preocupado com ele. Prejuízo, por exemplo, financeiro, teve que remarcar a passagem, perdeu o compromisso de trabalho outro dia. Então isso é muito claro que está gerando o quê? Atrapalhando a vida dele, uma sensação que inicialmente era fisiológica, era natural. Quando você tem indicação, o psiquiatra vai lá e confirma, que é só para vocês entenderem, se você tiver uma suspeita, tem que ir lá para confirmar. Aqui é só uma psicoeducação que a gente faz, que é o máximo que dá para a gente fazer para ajudar vocês. Não é diagnóstico, não é consulta, como a gente sempre fala. Se o psiquiatra identificou que você tem também a indicação do medicamento, primeira coisa, Gardênia, se você fizer com acompanhamento médico adequado, é obrigação do médico colocar o remédio e te explicar esses mitos que acontecem de dependência ou algo desse tipo. Tem chance de dependência. Eu vou dar um exemplo simples, sem citar nome, tá, de medicamento. Qual é o nome da classe de medicamento que vai tratar os transtornos de ansiedade? Antidepressivo. Nome antidepressivo é um nome incompleto. Primeiro descobriu-se que tratava os transtornos de humor, depois viu que também tratava os transtornos de ansiedade. Antidepressivo é prescrito em receita branca, mesmo do antibiótico, é o que trata a causa. Só que ele demora 10 a 15 dias para começar a agir. Então, muitas vezes, você vai ter que colocar o benzodiazepínico, se tiver indicação, não tiver contraindicação, que é o clonazepam, o prazolam, para melhorar na hora os sintomas, como se fosse uma novalgina, até dar tempo do antidepressivo começar a agir. Mesma coisa antibiótico. Estou com infecção de garganta, coloquei o antibiótico, ele vai demorar 48 horas para começar a agir. Você vai colocar a novalgina, depois você tira. O problema é que a maioria faz o contrário. Vai no calmante, vai no medicamento que não trata a causa, muito por automedicação. Não façam isso, busque ajuda com o médico. Procurar um médico urgente. Doutor Erwin, muito obrigada.
Até a próxima. prazer. Amanda, muito obrigada pela participação. Você, muito obrigada pela audiência, pelo carinho. Gente, não é brincadeira, não é frescura como falam, né? Se trate se você estiver precisando, tá? Amanhã a gente volta nesse mesmo horário. Fiquem com Deus. Um beijo bem grande. Kátia Fonseca chegando com o Melhor da Tarde. Tchau. Sejam muito bem.